Então, boa tarde de novo. Vou começar a minha palestra. É uma palestra mais longa, né? Não sei se vocês tiveram uma hoje de 2 horas, mas eu não vou, prometo tentar não falar 2 horas, tá? Só se vocês quiserem. Vou tentar falar 1h30, para deixar um tempinho para perguntas, tá bom? Bom, eu fiz um título bem genérico e levando um pouquinho para o lado de aprendizado de máquina, inteligência artificial, e vou me justificar em breve, né? Então, o título ficou bem genérico no começo, né? Pensando nos computadores do futuro, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, o que a gente tem feito para pensar nas máquinas do futuro. Como as máquinas aprenderão economizando energia, porque a gente sabe que a energia é um dos grandes gargalos da nossa sociedade, não só na parte de computação, mas de um modo geral. E o que a gente tem que fazer, quais são os limites que a gente pode atingir para que as máquinas no futuro tenham um grande desempenho energético, que hoje é um dos grandes problemas, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, vou tentar mostrar qual foi a motivação de chegar nesse tema aqui. Bom, então, esse é o sumário da apresentação, vou começar com a motivação, depois vai ser bem legal que eu vou falar um pouco da história do computador como máquina, tá? E como é que ele foi evoluindo, como é que ele chegou nas máquinas que nós temos hoje, e qual que é a sua relação com o aprendizado de máquina, né? Como é que o aprendizado de máquina também foi evoluindo ao longo do tempo, graças ao avanço do computador. Na verdade, o que eu queria falar mesmo nessa palestra era sobre nanocomputação, que nem apareceu lá no título, mas é o que a gente vai falar, porque é aqui que a gente vai ver os computadores do futuro. A gente vai começar a pensar nas máquinas do futuro. Então, eu vou falar o que é a nanocomputação, quais são as alternativas possíveis, falar um pouquinho lá, se der tempo, um pouco de reversibilidade, pensando nos limites físicos ali dos gastos energéticos, e aí eu concluo, então, a palestra. Bom, então vamos começar com a motivação, né? Por que eu decidi falar esse tema aqui? Primeiro, eu tentei conectar o que eu trabalho, que é a parte de nanocomputação, a interação de nanotecnologia com computação, como vocês vão mais para frente, com o que está na moda, né? E eu fiquei pensando assim, eu tenho que falar algo que está na moda, né? E aí, as primeiras coisas que vem na minha cabeça quando eu falo assim, está na moda, é barbearia, né? Vocês perceberam que barbearia agora é um negócio que está na moda, né? E agora tem barbearia gourmet, né? Eu lembro que lá na minha cidade, lá no interior, eu ia cortar cabelo há muito tempo atrás, né? Já não tem tanto mais esse problema. E a gente ia lá no barbeirão, você chegava, deitava na cadeira, olhava para cima, aquelas teias de aranha lá, aquela coisa horrorosa, né? E continua lá, o mesmo barbeiro, são 2 barbeiros que estão lá trabalhando até hoje. Só que até lá na minha cidade, que não é uma cidade grande, tem lá seus 70, 80 mil habitantes, já tem uma barbearia gourmet, você chega lá, tem cerveja, pirulito, cadeira confortável, televisão passando futebol e assim por diante. Mas eu não consegui achar a conexão de nanocomputação com barbearia, tá? Eu acho assim que os computadores que a barbearia precisa já estão lá, eu acho que eles não precisam de muito avanço, não. Então, outra coisa que está na moda, que tudo quanto é esquina agora tem, hamburgueria, não é? Antigamente era o trailer. Você ia para o trailer, podrão, não era? Aquela coisa, X-burger, hambúrguer, X-salada, X-tudo, era o básico, né? Hoje não. Hoje é aquele monte de hamburgueria, hambúrgueres artesanais, né? E aí acompanha, obviamente, uma coisa muito legal, que eu também gosto, mas não faz parte do meu trabalho, que é cervejas artesanais, né? Mas não vi a conexão também da hamburgueria com o meu trabalho, né? Mas uma coisa que está na moda agora é inteligência artificial, machine learning, aprendizado profundo. Vocês já tiveram palestras sobre isso aqui, né? Hoje. E vão ter várias aí ao longo da semana. Então, como eu demorei um pouquinho para decidir o tema da minha palestra, eu fui vendo as palestras que foram aparecendo e falei assim, pô, eu tenho que estar na moda, né? Então, eu tenho que falar um pouquinho de aprendizado de máquina, de inteligência artificial. Então, foi por isso que eu decidi botar aquele título. Aquele título foi só para atrair vocês, para vocês poderem ficar até o final do primeiro dia, tá? Mas não, eu vou fazer toda a conexão e vou mostrar o que eu quero mostrar também, e vocês vão gostar, eu tenho certeza, né? IA está para tudo quanto é lado, né? Você tem lá a Bia do Bradesco, você tem lá a Aura da Vivo, a Siri, Google, Microsoft e assim por diante. Todo mundo agora tem IA, né? E às vezes é uma coisinha, um sistema simples, né? Às vezes é só um
sistema especialista antigo, uma coisa que tinha lá na década de 70, e hoje você dá um nome bonito lá, inteligência artificial até, né? Eu gosto muito da Bia, do Bradesco, não por causa do Bradesco, mas é porque eu tenho uma filha chamada Beatriz, e a gente chama ela de Bia, né? Então, a gente fica brincando lá em casa agora, pergunte para a Bia, né? Só que a Bia lá em casa está ainda no processo de aprendizado. Ela está com 3 anos, então ela ainda não tem resposta para tudo, não. Muito pelo contrário, ela que fica perguntando, né? O tempo inteiro. Por que, papai, isso? Por que aquilo? Né? A gente plantou um feijãozinho, ela perguntou para mim esses dias, por que não chegou no céu ainda? Né? Eu acho que logo ela vai descobrir. Bom, então lá em casa a gente pergunta muito para a Bia as coisas, mas a gente não tem as respostas, geralmente. Bom, vamos lá. Então, agora eu vou falar sobre a minha área mesmo. O que eu faço? Né? Então, a gente tem um laboratório, eu estou aqui na UFMG há 8 anos e meio. Aliás, hoje é dia 18, hoje está exatamente 8 anos e meio, hoje, dia 18 de fevereiro. E desde que eu cheguei aqui, eu criei o laboratório Nanocomp. Né? Então, é um laboratório de nanotecnologia computacional e nanocomputação. E o que são essas duas coisas? Basicamente é o seguinte: eu trabalho, né, e a gente trabalha lá no laboratório com a interação entre essas duas áreas. Computação, obviamente, eu estou no departamento de ciência da computação, e nanotecnologia, nanociência. Nanotecnologia é um nome mais amplo para uma gama de outros, termos. Né? Então, tem duas maneiras possíveis de se trabalhar com nanociência, nanocomputação, nanotecnologia, nanociência e computação. Né? Uma a gente chama de nanotecnologia computacional, que é a computação aplicada aqui à nanotecnologia, inclusive, por exemplo, fazendo machine learning. Posso pegar machine learning, inteligência artificial, aprendizado profundo e aplicar a nanotecnologia. Uma coisa que tem acontecido muito nesses últimos anos agora. Né? E o outro lado é a gente fazer o caminho contrário, é usar a nanotecnologia e aplicar na computação para pensar nas máquinas do futuro, que é o tema lá da palestra de hoje. Né? Então, hoje eu vou focar mais nesse caminho aqui, ó, tá? Da nanotecnologia para a computação. E eu botei essa setinha circulando no meio aqui, porque isso é um negócio retroalimentado mesmo. Né? A história da computação é algo retroalimentada. A gente usa a computação para desenvolver novas tecnologias de um modo geral, inclusive, né, novos materiais, novos dispositivos, que vão dar origem a computadores melhores, que vão fazer com que a computação tenha um desempenho melhor, e aí eu vou poder aprimorar ainda mais os materiais, os dispositivos, e criar novos computadores e assim por diante. Tá? Então eu gosto muito desse ciclo. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, para a gente pensar lá no futuro, como é que as máquinas vão estar trabalhando. Tá bom? Então, saindo aqui da motivação, vamos agora entrar um pouco na história do computador. Né? E o subtítulo da sessão, sua relação com a aprendizagem de máquina, de novo, para a gente estar na moda aqui, né? A gente não sair da moda. Bom, vamos lá. O que é um computador? Quando a gente fala assim, o que é um computador, ou pensar para você assim, desenhe um computador, talvez a primeira imagem que vem na cabeça da gente é uma coisa desse tipo aqui. Né? Esse aqui é um computador já old fashion, né? Quem tem um desktop aí ainda? Menos da metade. Eu faço essa pergunta todo semestre nas minhas turmas, né? Quem já foi meu aluno aí já respondeu essa pergunta. E é impressionante como vai diminuindo o número de pessoas com desktop. Eu tenho um desktop aqui na UFMG, na minha mesa de trabalho aqui, porque eu tenho uma mesa tal. Em casa eu não tenho desktop. Tá? Eu não jogo essas coisas, então eu uso o computador para coisas normais, eu uso o laptop. Tá? Em casa não tem desktop mais. Mas quando a gente pensa no computador, a gente pensa em algo assim. Né? Só que o computador hoje é muito diferente disso. E está ficando cada vez mais diferente disso. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre a história. Mas antes da gente falar da história, vamos pensar no computador e seus níveis. Né? Felizmente, o computador é uma máquina que nesses 70 anos, né? Hoje, em 2019, nós 73 anos do desenvolvimento do ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico, que foi em 1946. Então, 73 anos é muito pouco tempo. Vocês imaginarem, há 75 anos atrás não existia um computador eletrônico. Né? Mas provavelmente existiam os avós de vocês. Né? Então, os nossos avós, os nossos pais, eles viram essa grande revolução, dessa grande maluquice que virou o mundo, né? Graças ao computador. Tá? Quando a gente quer trabalhar com computação, quando vocês, que são majoritariamente alunos de computação, assim acredito eu, deve ter às vezes alguém
de engenharia, alguém de biologia, mas que tem interesse em computação também. Quando a gente pensa no computador, o que nos motiva a trabalhar com o computador são as aplicações. Né? Uma das coisas que sempre motivava muito eram os jogos. Eu quero desenvolver jogos, então eu quero aprender a desenvolver. Agora tem as redes sociais, eu quero fazer redes sociais. E mais recentemente os apps, né? Eu quero desenvolver aplicativo, quero aprender a fazer aplicativo e ganhar dinheiro e ficar milionário, né? Bilionário, né? Como alguns aí ficam, né? Eu também gostaria, né? Bom, só que felizmente para eu chegar nesse nível eu tenho que passar por vários níveis de abstração. A computação nesses 70 anos ele foi criando vários níveis, ela foi criando vários níveis, um diferente do outro. Né? O que a gente tem que lembrar é que quando a gente está lá pensando na aplicação, seja no WhatsApp, que vocês estão mandando mensagem para os colegas, ou quando você curtiu alguma coisa lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, em algum lugar desse, a gente tem que lembrar que algo físico está acontecendo. Né? A gente abstrai tanto o computador que tem hora que a gente acha que é a lâmpada do gênio. Né? Você esfrega ali e fala, computador, faz isso para mim, ele vai lá e faz. Né? Mas não é algo esotérico, é algo bem pé no chão. Né? Então, algo físico está acontecendo ali. Só que entre a aplicação que a gente quer e a física acontecendo, tem um gap gigantesco. Muito espaço aqui entre esses dois caras. Né? E, geralmente, quem trabalha aqui em cima não está muito preocupado aqui embaixo. E quem trabalha aqui embaixo, às vezes, não está pensando muito lá em cima. Tá? Mas vamos ver alguns níveis de abstração do computador. Né? Quando a gente fala que algo físico está acontecendo na computação, o que vem na cabeça de vocês assim como a coisa física mais básica que acontece para o computador funcionar? Elétrons. Né? Então, na verdade, o computador ele só existe porque o ser humano conseguiu criar um dispositivo e esse dispositivo fazer uma máquina que controla o fluxo de elétrons. Isso é fantástico. Né? Parece uma coisa besta para a gente, porque é trivial já, mas é uma coisa fantástica a gente conseguir fazer isso. Então, lá no nível mais baixo, físico, está acontecendo corrente elétrica. É óbvio que a gente sabe que existem mais coisas hoje. Né? Se a gente pensar nas redes, vai estar fótons sendo transmitidos, né, através dos cabos de fibra ótica. Nós temos o nosso professor de redes aqui, né? Você vai falar amanhã ou daqui de... Já falou? Então ele já falou aqui para vocês das redes sem fio. Então o que está transmitindo aí, né? Não é elétron, não é fóton, mas tem ondas, né? Então a gente sabe controlar as coisas físicas para que aquilo passe a ter um certo sentido. E como é que eu controlo os elétrons? Porque a gente tem um dispositivo chamado transistor. Né? O transistor, para quem não o conhece, mas eu acredito que a maioria de vocês já viram falar dele, é basicamente uma chave onde eu ligo e desligo. Eu falo, passa corrente elétrica aqui ou não passa corrente elétrica aqui. Né? Se eu ponho uma determinada tensão aqui, elétrons começam a passar de cá para lá. Se eu tiro essa tensão ou diminuo uma tensão para um certo nível, para de passar elétrons daqui para cá. É isso. E isso aí me faz ir para um nível mais alto de circuitos. Então, cada desenho desse aqui, não sei se vocês são de engenharia, então às vezes vocês não estão acostumados muito com esses desenhinhos. Esse aqui é um transistor, né? Do tipo N, esse aqui é um transistor do tipo P, isso aqui é a famosa lógica CMOS, né? MOS complementar, e aqui eu estou implementando uma porta NAND. Então, uma porta NAND, que vocês sabem muito bem como é que funciona, é construída por isso aqui. Esquematicamente, na verdade, ela é construída por isso aqui conectado. Né? Essa coisa horrorosa aqui, que são os transistores. Né? Quando eu começo a trabalhar com dispositivos desse jeito aqui, eu posso abstrair, e aí o pessoal de computação começa a se sentir mais confortável. Né? E aí eu passo para a porta lógica. E aí eu esqueço o elétron. Observe que quando eu estou trabalhando com porta lógica, eu falo, elétron, o problema é seu. Eu não quero saber de você mais. Tá? O negócio agora é 0 e 1. Não interessa o que é o 0, o que é o 1. Certo? A gente chegou num nível de abstração muito bom, sem preocupar com os elétrons. Mas a gente tem que lembrar, os elétrons estão lá. Quem fez algumas disciplinas e foi lá montar alguns circuitinhos em protoboards, sabe que se você não ligar a corrente elétrica ali, não vai funcionar nada. Né? Se você não colocar no
na alimentação, na fonte, não colocar no terra para dar o caminho para o elétron passar, não funciona. Não adianta você botar as portas lógicas lá. Elas estão lá para controlar os elétrons. Tá? Então a gente subiu no nível de abstração e aqui a gente tem a nossa porta NAND. Se eu começar a conectar portas lógicas como essa, no caso aqui eu coloquei uma WOW, com unidades de memória básica, né, que são os flip-flops, eu começo a juntar vários flip-flops e fazer registradores. E aí eu tenho a lógica aliada à memória. E aí eu posso fazer alguma coisa e armazenar, fazer outra coisa e armazenar, fazer outra coisa e armazenar. E aí eu chego no que a gente chama do nível de transferência de registradores, né? RTL. Bom, depois disso aqui, eu conectando esses blocos maiores, eu posso criar uma organização da máquina. Eu monto o caminho de dados. Aí eu já transformo aquilo num computador. Aquilo ali é um processador, né? É o desenho de um processador. E ali eu falo, olha, o bit tal vai passar por aqui, depois vai passar por aqui, vai comandar isso aqui e assim por diante, e as coisas começam a andar. Por isso que essa coisinha chama caminho de dados, né? Os dados estão caminhando aqui dentro. Então, este é o processador da máquina. Tá? Em cima deste processador, eu coloco instruções, que é a minha arquitetura. Em cima da minha arquitetura, posso colocar sistemas operacionais, máquinas virtuais, ou seja, programas que vão controlar outros programas. E aí eu tenho linguagem de programação já lá no alto nível. Né? Vocês trabalham lá com C, com Python. Vocês já estão muito mais próximos da linguagem natural do ser humano do que da linguagem dos elétrons lá na máquina. Né? A gente abstraiu absurdamente. Né? E olha que a gente acha o máximo, né? Quando começa a programar e as coisas começam a acontecer, fala, eu sei tudo do computador agora. Né? Mas a gente está num nível de abstração lá em cima. Né? Então a gente aliado, fazendo esses controles com os algoritmos apropriados, a gente cria então as nossas aplicações. Né? Felizmente a gente tem vários níveis e tem pessoas trabalhando em todos esses níveis para que a coisa funcione de maneira bem adequada. Tá? Se a gente pensar lá na pré-história do computador, né, quando a gente faz as escavações e tenta descobrir como é que eram os computadores dos dinossauros, né, a gente tem o ábaco. Né? O ábaco sempre é dado como um grande exemplo do primeiro computador. Isso era um computador não eletrônico, concorda? Era algo mecânico. Mas eu poderia dizer que isso é um computador? De certa forma, sim, porque o que significa a palavra computador? Alguma coisa que automatiza o ato de computar, de fazer conta. Isso aqui é algo que automatiza a maneira de fazer conta. Existem algoritmos para isso. É o ser humano, não é uma máquina autônoma. Né? Na verdade, aqui assim, só que tem todo um algoritmo para trabalhar com isso. Então, na verdade, você é o programador, você é o compilador, você é tudo aqui. Você simplesmente está manuseando alguma coisa que, como você falou, que é uma memória. E ele é um pouco mais do que só uma memória, porque ele tem uma lógica por trás de como fazer as coisas. Né? Algo desse sentido aqui, um pouco mais avançado, né, que os engenheiros de alguns anos atrás usavam, é isso aqui, né, a régua de cálculo. Que você consegue fazer aqui raiz quadrada, logaritmos, um monte de coisa numa régua. Né? Por que os engenheiros usavam isso? Porque, lembra, 73 anos atrás eu não tinha computador. Não, se eu pensar 40 anos atrás, eu não tinha um computador disponível. Há 20 anos atrás, o engenheiro ia para obra, ele não tinha um computador disponível. Há 10 anos atrás já era complicado. Né? Então, ele usava ferramentas para fazer contas. Tá? E aí a gente chega no ENIAC. Então, aqui a gente está mostrando um pedacinho do ENIAC, com algumas das engenheiras que trabalharam no desenvolvimento dele, lá na Universidade da Pensilvânia. Um ano depois que o ENIAC ficou pronto, 1946, né, logo depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, foi um projeto que não foi feito assim em um mês. Né? Esse foi um projeto de guerra. Essa era uma máquina que tinha o objetivo de fazer uma conta, que era a conta de lançamento de foguetes, cálculos balísticos. Né? Então, era uma máquina eletrônica para fazer cálculos de foguetes. E usava válvulas, né? Eu vou mostrar ali depois com mais detalhe, válvulas termiônicas, que eram coisas imensas, grandes. Um ano depois que o ENIAC foi inaugurado,
surgiu o transistor. Essa é a imagem real do primeiro transistor de 1947. Né? É um triângulo de germânio. A gente sabe hoje que os nossos transistores que a gente usa aqui nos nossos computadores são de silício. Esse aqui era de germânio. Era um triângulo de germânio. Quem olhar na tabela periódica, aliás, esse ano tem um ano especial para a tabela periódica, eu não lembro quantos anos lá, sei quantos anos, alguma dezena redonda da tabela periódica. Tá? Se a gente olhar na tabela periódica, o silício, imagina que aqui na parede tem uma tabela periódica, o silício e o germânio estão na mesma coluna aqui, tá? Na verdade é o carbono, silício e o germânio. Se o silício é semicondutor, o germânio é semicondutor, o carbono é semicondutor também? Vocês são semicondutores? Depende. Dependendo da forma como a gente coloca o carbono, ele pode ser semicondutor. E a gente vai ver aqui que talvez seja um dos próximos passos do computador do futuro. E aí tem uma frase muito legal que diz que a lei de Moore nos deu mais transistores. E a escala de Denner fez isso ser útil. Né? Opa, eu posso colocar mais transistor na mesma área. Eu posso dobrar, em 2 anos eu posso dobrar o número de transistores que eu tinha na mesma área. E a tensão, para funcionar aquele transistor, divide pelo meio. Como eu tenho o dobro de dispositivos, a tensão, o consumo que eu preciso ali é mais ou menos constante. Então, a potência é proporcional à área do circuito. O circuito tem a mesma área, ele só tem o dobro de transistores, mas a potência que eu preciso é a mesma. Olha que coisa maravilhosa para o avanço tecnológico que a gente acabou presenciando nos anos. Eu colocava mais transistores, meu dispositivo ficava mais eficiente e eu não precisava gastar mais energia proporcional a isso. Tá? O que significava, então? Que se eu tinha a CPU-A com o número de transistores X, consumindo uma potência Y, 2 anos depois eu criava a CPU-B com 2 vezes o número de transistores com a mesma potência Y, porque a área era a mesma. Porque esses transistores aqui consumiam menos do que esses transistores aqui. Tá? Isso aqui impulsionou o mercado, principalmente a Intel, né, que foi a pioneira. Né? Então, o mercado falou, que maravilha, eu sempre vou poder, em cada 2 anos, fazer um processador mais rápido e mais eficiente do que o outro, sem me preocupar muito com questões energéticas. Então, a Intel, que tinha aqui, esse aqui é o 8008, o segundo processador feito para a Intel, né, de 8 bits, o primeiro tinha sido o 4004, que era de 4 bits. Então, esse aqui de 8 bits, cada transistor tinha 10 micra de tamanho no canal, que é onde passam os elétrons. Depois, no 8088, já tinha 3 micra, já diminuiu 1/3. Esse aqui é o 80286, 1,5 micro. Já diminuiu pela metade com relação a esse. Alguém trabalhou com algum 286 aí? Não, né? 486? Pentium? Você já trabalhou com 486, 286? 286 não, né? Mas 486 já. O 486 você já trabalhou. Então, olha só que coisa maravilhosa. E aí veio a grande lei econômica da computação, né? Todo mundo sabia que daqui a 2 anos o seu computador ia ficar obsoleto, porque a tecnologia ia vir melhor. E era uma lei, era uma regra, isso ia acontecer. Né? Então, todo mundo, aí criou-se a cultura de mercado, né, imposta a gente, de que seu computador vai estar sempre obsoleto. Então, você vai ter que, a cada 2 anos, jogar seu computador fora e comprar um novo. E as coisas aconteciam dessa forma. As pessoas, às vezes, nem precisavam dobrar a capacidade do seu computador, mas eles ficavam se sentindo mal com o computador que era menos potente do que o novo. Então, ia lá e trocava. Né? Então, ao longo desse tempo, a gente aumentava o número de transistores, melhorava a eficiência energética e melhorava o desempenho dos computadores. Então, era tudo muito bom. E aí veio a tal da era de ouro do desenvolvimento dos computadores, que era isso. Sempre vou fazer computador melhor, sempre vou fazer computador melhor, sempre vou fazer computador melhor, porque a física permite que eu faça computador melhor, fazendo os dispositivos menores. Então, pessoal, criou-se a cultura de que tudo na computação, fazendo aqueles níveis, era independente. Então, o cara que estava desenvolvendo software, ele realmente não precisava se preocupar com o dispositivo, ele simplesmente sabia que daqui a 2 anos ia vir algo melhor, porque ele já sabia. Simplesmente porque os transistores iam diminuir.
né? Então, a implementação era independente, a arquitetura era independente, o software era independente. É óbvio que eu precisava de interface entre essas coisas se conversavam. Mas eu não precisava ficar muito preocupado com isso. Bastava eu montar, eu fazer as coisas. Tá? Então, programador era programador e pronto. Não precisa preocupar lá com um transistor. Não precisa preocupar com a arquitetura. Né? O cara da arquitetura fala assim, eu não preciso preocupar muito com o cara lá em cima. Né? E também não estou preocupado com o transistor. O cara do transistor fala assim, eu não estou preocupado com ninguém lá em cima. Vou simplesmente fazer o transistor melhor aqui, porque eu sei que eu vou conseguir fazer melhor. E pronto. E economicamente isso era muito viável. Tá? Isso foi fazendo os computadores ganhando cada vez mais eficiência. Mas aí a escala de Dennard falhou. Então o Dennard, que estava aqui sorridente no nosso slide, passa a ficar um pouco mais carrancudo. Tá? Porque houve uma falha. O Dennard não levou em consideração, óbvio, lá em 1970, ele não estava preocupado com isso, sobre o vazamento de corrente devido à baixa tensão de threshold. O que isso significa? Dando uma aulinha muito rápida aqui sobre a engenharia de um transistor. O transistor, você tem a tensão que você precisa colocar para fazer com que ele funcione. E tem uma tensão de limiar, ou tensão de threshold, que é a tensão a qual você tem que aplicar para que ele possa começar a conduzir. Se eu passo dessa tensão, ele começa a conduzir. Certo? Se eu fico para baixo dessa tensão, ele não conduz. É o momento que a chave liga e desliga. Como eu baixava a tensão de alimentação, eu baixava também essa tensão de threshold. Certo? E tudo ia maravilhosamente bem. Só que chegou no momento que eu baixo a tensão de threshold, só que a tensão de threshold fica tão baixa que os elétrons começam a fugir. Eu tinha uma barreira ali, que era, a gente chama de corrente, a tensão de desligar o dispositivo, que segurava esses meus elétrons. No momento que a tensão de threshold fica baixa demais, eu não seguro mais, os elétrons começam a fugir, e aí eu tenho uma perda absurda. Então o que acontece? Eu não posso mais diminuir, a não ser que eu mexa com outros parâmetros, com frequência e outras coisas. Então eu tenho que subir, apesar de eu diminuir a alimentação, a minha frequência de threshold não pode baixar tanto. E aí eu começo a consumir um pouco mais quando o transistor, por exemplo, está desligado. Quando ele está desligado, ou não é que ele está desligado, ele está sempre ligado, né? Mas na verdade, na hora que ele está não deixando passar corrente, eu começo a gastar muito. Certo? E aí o dispositivo que simplesmente melhorava eficientemente deixa de funcionar de maneira adequada. Isso aconteceu mais ou menos em 2005, 2003, 2004, 2005. Então, há 14, 15 anos atrás. É recente esse problema, né? E gerou um impacto muito grande na arquitetura dos dispositivos que a gente vai ver ali na frente. Então, lembra que a gente estava entrando lá na escala dos microns, alguns slides aqui atrás, né? A gente chegou no 1,5 micron. Agora a gente chegou na escala do nanômetro, né? Então, o transistor talvez tenha sido a primeira grande aplicação de nanotecnologia, assim, né? Mas, na verdade, era basicamente uma evolução dos transistores. Então, o Intel Core 2 Duo já era de 65 nanômetros o canal. Esse aqui eu não estou nem vendo o que é. Esse aqui é o Core i3, 32 nanômetros. O i7 já começou ali no 14 nanômetros, que é onde a gente está hoje, né? O tamanho do transistor que a gente tem hoje. Só que qual que é o problema? O número de transistores continua aumentando, porque eu continuo diminuindo. O desempenho, obviamente, vai melhorando, porque eu consigo colocar mais transistores, mas a eficiência energética não melhora mais. Isso fez com que eu limitasse a frequência do dispositivo. Falar, olha, eu não posso trabalhar assim nessa frequência, porque senão o gasto é muito alto. Eu tenho que fazer alguma maneira de resolver isso. E como é que os engenheiros, né, os projetistas de computador, resolveram esse problema? Falam, olha, eu não estou tendo ganho energético, não consigo melhorar minha frequência a mais, mas eu continuo recebendo transistores cada vez menores. Antigamente eu colocava o transistor menor, mexia na tensão, aumentava a frequência e tudo funcionava maravilhosamente bem. Agora eu não consigo mais. O que eles fizeram? Tá na cara de vocês aí, ó. Tá com cola, viu o slide? O que eu tenho de diferente dos processadores do slide anterior para os processadores desse slide aqui? Não, digamos que a área é a mesma. Naquela época os chips eram muito antigos, né? Multicore.
que eles passam a fazer? Falam assim, não, olha só, se eu não melhoro o desempenho individual, porque eu não consigo mais mexer na frequência, mas eu continuo recebendo mais transistores, se eu posso colocar mais transistor na mesma área do chip, eu coloco 2 processadores aqui. Vamos botar 2 processadores aqui no chip e faz um conversar com o outro. Observe como uma mudança física lá de baixo, uma questão de limite físico, transforma a computação nos seus níveis mais altos. Porque o cara que vai desenvolver o algoritmo agora tem que começar a pensar em algoritmos paralelos. E a gente sabe que não é um pulo trivial sair do sequencial para o paralelo. Né? Quando a gente faz a disciplina aí de processamento paralelo, sempre é um pouquinho mais difícil a gente pensar. Porque é muito mais fácil, intuitivo, pensar sequencialmente. Né? E aí você muda até as aplicações. Então você mexe com todo o ecossistema do computador por causa de um problema lá de baixo, do nível de baixo. Você chega lá no nível de cima. Tá? E não é tudo que a gente sabe que a gente ganha com paralelismo. Bom, então, a gente vê essa curva aqui. Ó. Aqui mais ou menos é a lei de Moore, né? O número de transistores vai aumentando ao longo dos anos, né? Tem uma curva até 2015. A performance de uma única thread vai aumentando até que ela chega no limite aqui, em 2005, mais ou menos. Junto com a frequência, obviamente, a frequência para, ela para, e a potência para, que fez parar tudo aqui. Né? E aí o que começa? A gente fazer mais cores. O ser humano não fazia mais cores antes, fazia em pesquisas de laboratório e tudo mais, porque ele não precisava, o negócio vinha de graça para ele. Daqui a 2 anos você vai ter um computador bem mais rápido. Então, para que eu vou ficar pensando em fazer uma coisa diferente? Faz o que já está pronto, certo? Só que o problema é que isso aqui gasta bastante energia. Tá? E aí faz com que as grandes empresas hoje, que precisam de grandes centros de processamento de dados, vão procurar maneiras estranhas de fazer computação. Né? Então, se a gente vê esse centro de processamento do Facebook em Luleå, na Suécia, e esse da Google aqui em Hamina, na Finlândia, tudo lá no Ártico, né? Praticamente congelado 365 dias por ano. Então, usa o próprio sistema ambiental para fazer refrigeração, né, dos seus processadores que estão ali gerando uma quantidade de calor absurda. A Microsoft recentemente fez um teste bem doido, né, de botar um centro de processamento no fundo do mar. Né? Depois eu não vi notícias sobre isso. Isso aqui foi uns 3, 4 anos atrás. Mas eu acredito que isso aqui pode ser um grande problema ambiental, né? Porque você começa a aquecer uma região do mar, a ideia dela era colocar vários desses. Você começa mexendo toda a vida marinha ali. Né? Começa a sair, matar peixes, trazer outras coisas. Então é uma coisa que tem um impacto muito grande. Bom, por que vocês precisam saber isso tudo? Né? Porque os computadores continuam e vão continuar mudando. O computador, né, talvez o professor Luiz Felipe falou para vocês aqui na palestra mais cedo, não é mais essa coisa aqui que a gente vê. O computador muitas vezes está em lugares onde a gente não vê. Bom, está falando, né? Por que a gente precisa descobrir isso? Porque os computadores continuam mudando. Né? Então, hoje, se a gente pegar os sistemas embarcados, né, os computadores pequenininhos que nós temos, mais as conexões, mais as coisas, surgiu então a internet das coisas. Né? E aí o computador vai além de ser uma máquina usada pelo ser humano, mas passa a ser uma máquina explorada pelo ser humano. Tem um artigo de 2 anos atrás, do Communications of the ACM, que é muito legal, que ele fala sobre as leis exponenciais do crescimento computacional. E ela, de certa forma, eu estava falando, na época o machine e o IA não estava tão na moda, era o Big Data que estava na moda 2 anos atrás. Né? Então, ela falando um pouco disso, ela está falando, olha, como é que o chip cresceu, aumentou seu desempenho exponencialmente, como é que o sistema melhorou exponencialmente e como é que a comunidade cresce exponencialmente. Primeiro porque poucas pessoas utilizavam computador, depois várias pessoas passam a utilizar computador, depois várias pessoas passam a usar vários computadores. Hoje todo mundo carrega um celular no bolso, pelo menos um celular no bolso, acessa o computador via celular e acessa
outros computadores. E agora, as coisas que não são seres humanos também passam a usar o computador, né? E devido a esses conflitos, a questão do limite lá da potência e tudo mais, agora tem uma nova era do desenvolvimento computacional, onde a gente, na verdade, aquela questão do software, arquitetura, implementação, dispositivo, ela não é feita mais de uma forma isolada. Não é assim, olha, eu sei que o computador vai estar melhor, continua fazendo seu programa aí, que você simplesmente vai rodar seu programa num computador melhor e ele vai ficar mais rápido. Não. A arquitetura mudou. A implementação mudou, porque os dispositivos mudaram e o software tem que mudar. Então, o maior exemplo disso foi as máquinas multicore, né? A partir do momento que eu passo a colocar mais de um processador no mesmo chip, eu abro uma possibilidade de implementação, de programação, de aplicações diferentes. E eu mudei a arquitetura. Quando eu vou, por exemplo, para GPUs, eu exploro isso ao máximo. Eu coloco um monte de elementos de processamento numa matriz gigantesca, e aí muda tudo. Mudou a arquitetura, mudou a organização, como isso é feito, e muda a programação. Você não vai pegar o mesmo programa e vai rodar e a coisa vai funcionar. Não, você tem que programar de uma maneira completamente diferente. E aí depois vem as FPGAs e os SOCs, mais recentemente, né? Você pode implementar, você pode programar o seu próprio hardware, conectá-lo a outros processadorzinhos que estão ali disponíveis e fazer a coisa acontecer de maneira mais eficiente, né? Quem usou muito isso? O pessoal de blockchain, né? O pessoal de mineração lá de bitcoins, né? Bom, vamos fazer o exemplo aqui do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina passou por isso, né? E o aprendizado de máquina é uma coisa que vem de muitos anos. Se a gente pegar lá o Abacus e o cara faz uma regressãozinha linear ali, ele está fazendo aprendizado de máquina, né? Só que não era automatizado, certo? Bom, mas então quando a gente tinha só CPU, a gente fazia redes neurais, um tanto quanto limitada, mas fazia, né? Fazia algumas coisas de regressão e assim por diante. Só que aí o pessoal falou assim, olha, a CPU não dá conta de processar aquilo que eu quero. Principalmente quando o pessoal quer trabalhar com imagens, muitas informações, muitos dados. O que o pessoal começou a utilizar então? GPU. A GPU tem um poder de processamento para isso, que é muito matricial, muito melhor. Então vamos começar a usar a GPU, começaram a usar a GPU absurdamente. Mas viram que aqui, ainda mesmo assim, não tinha o desempenho desejado. Eu poderia fazer algo melhor. E aí foram para as FPGAs. Falaram, não, vamos pegar as FPGAs, vamos implementar aqui os nossos próprios circuitos. Obviamente num determinado nível, porque eu não posso... Os transistores já estão lá, né, organizados. Eu posso mexer só na lógica do hardware. Mas se eu mexer na lógica do hardware, eu faço um hardware mais propriamente benéfico para as minhas aplicações, certo? Mas a FPGA, ela é uma coisa genérica, né? É como se fosse um hardware de propósito geral, como a CPU era um software, um processador de propósito geral para software, né? E aí, os projetistas mais recentemente começaram a fazer o seguinte, e se eu faço um processador específico para machine learning? Em vez de fazer um processador comum de propósito geral, eu faço um específico, né? E aí eu vou para a era dos ASICs, e aí a Google, por exemplo, cria o seu TPU, Tensor Processor Unit. Então ela faz um hardware dedicado a fazer processamento de machine learning, tá? E aí começou a fazer clusters dessas coisas. E por isso que eles têm lá aplicações fantásticas e sensacionais, porque eles têm hardware dedicado para fazer isso. A questão é, basta eu mudar o hardware? Não, porque eu vou querer sempre mais. Isso aqui ainda não vai resolver todos os problemas do mundo. Eu quero fazer coisas mais sofisticadas. E onde é que está o gargalo? Eu vou conseguir evoluir sempre? Bom, a gente conseguiu evoluir, como eu falei lá muito tempo atrás, por causa da miniaturização dos transistores, da evolução dos transistores. Então, se a gente olha uma linha do tempo aqui dos transistores, a gente já tinha visto lá, ó, 65 nanômetros, 45 nanômetros, 32 nanômetros, 22 nanômetros, transistores modernos, vamos dizer assim. E aqui as imagens desses transistores. Esses transistores, até os 32 nanômetros, eram transistores planares, chamados de planares, né, os transistores convencionais. Para resolver um daqueles problemas da fuga de corrente, por exemplo, surgem os transistores
tridimensionais. Aí vem o transistor Tri-Gate. Na verdade, ele é uma estrutura tridimensional e deixa ser uma coisa planar para minimizar os problemas. Aí começa lá com os transistores de 22 nanômetros. Os transistores de 14 nanômetros e os de 10 que estão para sair no mercado, tem essa cara aqui, ó, parece uma barbatana de tubarão, né? Um negócio que faz um calombo aqui para poder controlar o máximo possível a corrente que está ali dentro, né? E aí vem os Tri-Gates, o FinFET, né, que é o FET, o transistor bem fininho, os transistores de nanofio, que são as próximas alternativas agora para o futuro, de você colocar um nanofio encapsulado com germânio, silício, tudo junto aqui, para a gente poder ir para o 5, 7, 5, 3,5 e assim por diante. Mas a gente continua avançando nisso? Vamos ver se dá, né? Olha só, aqui está uma maneira diferente de ver a lei de Moore. Eu estou vendo a lei de Moore agora com os transistores diminuindo de tamanho. Então, aqui estão os anos se passando e o tamanho dos transistores. A gente vê que por volta de 2005, 2000 alguma coisa, a gente bateu a barreira dos 100 nanômetros. Os transistores passaram a ficar menor do que 100 nanômetros. 100 nanômetros no canal significam 350 átomos de silício em linha assim. Tá, então se eu tenho 350 átomos aqui, mais os átomos aqui nessa dimensão, eu tenho um cristal de silício formado. E aí eu tenho minhas propriedades semicondutoras conservadas. Mas o que eu quero é continuar avançando nesse desenvolvimento. Então, se eu chego aqui nos 10 nanômetros, que é onde nós estamos hoje, isso significa 35 átomos de silício em linha. Se eu continuar diminuindo o transistor e chegar em 1 nanômetro, são 3 átomos de silício em linha. E aí eu falo para vocês, 3 átomos de silício não é mais um cristal. Acabou. As propriedades são completamente diferentes. Ele não vai funcionar mais como funcionava. Então, tem um limite. Eu não posso miniaturizar para sempre. Certo? Por mais que eu consiga avançar nas tecnologias de miniaturização, que também tem seus limites, não adianta, não faz sentido. Então, daqui a pouco, eu consegui fazer um transistor com 3 átomos de silício ali, vou fazer o próximo. Agora tem um átomo de silício. Um átomo de silício é um átomo de silício, gente. Não é um cristal, não é um material, é um átomo isolado. E aí não é transistor mais. E aí, a conclusão que a gente chega aqui é que o silício não dá mais. Tem que procurar alternativas. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, agora sobre nanocomputação. Tá? Então, o que é a nanocomputação? Toda vez que eu falo com alguém, né, a gente já estava falando lá sobre o que é o computador, quando eu falo com alguém que, não, eu trabalho com nanocomputação, aí a pessoa fala assim, o que é a nanocomputação? É o computador na escala nanométrica? Aí eu faço a pergunta de volta assim, faz sentido? Ou, vou conseguir fazer um computador na escala nanométrica? Se o meu transistor, que é a unidade mínima, tem ali 10 nanômetros, e eu tenho bilhões de transistores hoje no processador, não faz sentido fazer essa pergunta, né? Então, o que é a nanocomputação? Acho que eu não estou podendo nem andar mais aqui agora. A nanocomputação é o estudo e aplicação de nanoestruturas e nanodispositivos para a criação de uma nova geração de computadores. Mas, é chamado também de computação além do silício, né? A gente acha muito o termo em inglês beyond silicon, computers. Mas é importante, o silício não será substituído. É a tecnologia madura, reconhecidamente eficiente, funciona, é boa demais, não vou jogar lá fora. Eu vou colocar aliados para trabalhar com ela. Tá? Então, a minha ideia, né, o que eu imagino que vai ser o computador no futuro, quando vocês estiverem lá já com a carreira de vocês madura, a gente vai começar a ter processadores híbridos. Eu vou ter no mesmo chip o meu silício funcionando aqui normalmente, dispositivos com spin, né, magnéticos, radiofrequência, eletrônica molecular junta, ótica e assim por diante. Tudo vai estar junto, né? Então eu vou ter um processador de várias tecnologias diferentes, cada uma dando ganho naquilo que ela é melhor. Tem esse eixo aqui tridimensional que eu acho muito legal, que mostra, que vem desse artigo aqui, né, Computing Beyond Moore's Law, que traz novas perspectivas, como assim, o que eu posso fazer de novas arquiteturas e empacotamento, né? Então vem o Dark Silicon, eu desligo os pedaços do processador que eu não vou usar agora.
porque aí eu não preciso ficar preocupado com aquele negócio da corrente de desligar, né, do threshold lá. Eu simplesmente desligo aquele pedacinho, falo assim, esse pedaço do chip aqui eu não vou usar, desligo. Tá? Quando eu for usar. Só que isso é meio complicado, porque é o seguinte, para eu desligar isso, eu preciso de transistores e uma lógica para fazer isso. E essa lógica vai ter que ficar funcionando. Então essa lógica vai estar gastando energia. Então assim, eu não zero o gasto de energia, eu posso diminuir, mas zerar eu não zero. Tá? Tem talvez a próxima onda do mercado, que é o empilhamento 3D, né? Fazer chips. Os chips geralmente são planares, né? Porque você tem muita dificuldade de fazer eles em camadas. Muito provavelmente agora é o próximo passo que a gente vai ver na indústria. E por aí outras coisas, aqui computação reconfigurável, que é usar FPGA. Se a gente olhar nesse eixo aqui de novos materiais, dispositivos e materiais, a gente vê espintrônica, né, materiais magnéticos, transistores de túnel, efeito túnel, nanotubos de carbono e grafeno, ou seja, computadores de carbono. E aqui na nossa base aqui está o CMOS tradicional e o nosso computador de propósito geral, que é o que a gente tem hoje em dia. E eu posso ir para esse eixo aqui também para trabalhar com computação adiabática e reversível, computação quântica, neuromórfica, analógica. Então aqui eu mudo a maneira como que eu trabalho com a computação. Bom, vamos falar um pouquinho então desse além do silício e dar alguns exemplos. Alguns eu vou detalhar mais, que a gente tem um pouco mais de trabalho, e outros eu vou só dar uma ideia de que funciona. Então aqui a gente tem, eu acredito que em breve a gente vai começar a ver outros semicondutores que não o silício. Germânio está voltando ativa, arseneto de galho e coisas desse tipo. Tá? Esses materiais são muito utilizados na optoeletrônica. Quando vocês veem o LED, laser, esse laser aqui, ó, provavelmente é feito de materiais assim, ó, né? Semicondutores 3, 5, eles são muito bons, mas são muito caros. Né? Então, para fazer transistor, talvez é uma coisa complicada. Mas a tecnologia vai avançando. Né? Nanodispositivos de carbono, grafeno e nanotubo. Esse aqui é um trabalho, se eu não me engano, de 2013 a 2014, que é muito legal, o pessoal na Universidade de Stanford, liderado aqui pelo professor Mitra, que eles fizeram o primeiro processador completo usando transistores com nanotubo de carbono. Tinha 100 e alguma coisa transistores nesse processador. Era um processador de 1 bit só. Tá? Um processador de 1 bit, para que serve? Ninguém queria vender esse computador, mas queria mostrar que é possível fazer um processador inteiro com nanotubo de carbono. Né? Lembra de 1947, aquele transistor que era centímetros? E pensar que hoje, aqui no processador que está aqui, tem bilhões de transistores? Então, assim, é um primeiro passo para que no futuro a gente consiga avançar. Bom, nanocomputação de campo acoplado. Aqui a gente foge completamente do convencional. Nos dois casos anteriores aqui, a gente é uma maneira diferente de fazer o transistor. Então, eu estou pensando numa maneira de fazer aquela chavezinha que controla a corrente. Tá? Agora não. Agora eu estou partindo para alternativas que não tem mais transistores. Tem que sambar aqui. Vou falar baixinho. Bom, vou tentar não me mexer. Tá? Difícil, porque eu sou muito agitado, mas enfim. Bom, então aqui eu não tenho transistores. Aqui, mais do que isso, eu não tenho corrente elétrica. Muda o paradigma de computação. Como é que funciona? No QCA, basicamente, esquece esse texto todo que está aqui, isso aqui é mais uma introdução. Eu uso uma célula, que é essa aqui, onde eu tenho 2 elétrons livres aqui dentro. E os elétrons, eles não têm energia para fugir de dentro dessa célula. E eu tenho 4 lugarzinhos aqui, que é onde os elétrons podem ficar, que normalmente eles se abrigam. Como eu tenho só 2 elétrons livres, eles tendem a ficar, elétron com elétron, você leva lá da escola, né? Elétron com elétron se repelem, certo? Então eles tendem a ficar o mais longe possível. Então eles tentam ocupar diagonais opostas. Então vamos dizer que o pontinho preto é onde tem elétron, e o pontinho branco é onde não tem elétron. Então aqui eu tenho 2 elétrons e eu posso dizer que essa configuração aqui é a configuração 0 e essa configuração aqui é a configuração 1. Então tem a minha lógica binária convencional que nós conhecemos. Tá? Bom, quando eu ponho uma célula do lado da outra, eu começo a fazer a interação entre os elétrons.
dessas células, mas sem os elétrons fluírem, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira célula, com a configuração 1, ela vai influenciar os elétrons que estão dentro dessa célula, para ficar com a configuração igual ou diferente? O que vocês acham? Igual, né? Porque vai ficar o mais distante possível. Se ficar diferente, eu vou ter esses elétrons aqui muito próximos. Então, eles ficam iguais, que vai jogando para frente, para frente, para frente, e aí eu formo um fio. Certo? Não posso fazer um fio do tamanho que eu quiser, não, porque senão o efeito térmico começa a fazer, aleatoriamente, ele mudar. Tá? Mas fios tamanho pequenininho eu consigo. Se eu colocar em diagonal, como está aqui, ó, eu faço um inversor. Então, aqui eu fiz um fan-out, né, 2 fios, um fio que se transforma em 2, e chegou aqui, inverteu. Certo? É melhor ficar invertido do que assim. E aí eu tenho um inversor. Eu tenho essa porta aqui que chama porta da maioria, que não tem lá no silício. Bom, agora começa a ter com os transistores de double gate, né? Mas não vou falar disso não. Eu tenho essa porta aqui que eu tenho a entrada 1, a entrada 2 e a entrada 3. E como a própria nome da porta diz, a minha saída vai ser a maioria das minhas entradas. Então, você olha aqui, eu tenho essa aqui com 1, essa com 1, essa com 0. Eles vão influenciar essa do meio aqui com a maioria das entradas, com 1. E ela vai influenciar a saída com 1. Certo? O que é legal dessa porta aqui é que se eu fixo, por exemplo, essa aqui sempre em 0, eu transformo uma porta de 2 entradas sendo uma porta AND, ou E. Eu só vou ter 1 na saída quando essa e essa forem iguais a 1. Senão, eu não vou ter 1 na saída. Tá? Se eu inverto essa aqui para 1, eu crio uma porta OU. Se essa ou essa forem 1, aqui já vai ser 1. Certo? E aí eu posso brincar. Se eu tenho inversor, tenho AND, tenho OU, tenho fio, tenho fan-out, aí eu faço o que eu quiser. E aí a gente já fez algumas coisas legais. Esse é um trabalho até com o professor Luiz Felipe, que a gente fez lá, juntou QCA com redes, né, para fazer um nanoroteador. A gente fez também um sistema completo de comunicação serial, né, que transformava de paralelo para serial, depois voltava de serial para paralelo, corrigia os bits. Aqui agora mais recentemente trabalhando já com as portas no nível mais alto e tentando fazer um roteamento, preocupado com o controle de informação aqui dentro. A gente tem um trabalho aqui do ano passado que a gente fez. Né? Então a gente começa no nível bem alto até chegar ao nível do circuito, para ver como é que ele funciona. E mais recentemente a gente começou a trabalhar com uma versão magnética desse QCA, que é chamado de NML, Nanomagnetic Logic. E aqui é muito legal, porque a gente guarda a informação num dispositivo magnético. Tem que ser um dispositivo fino e alongado. Tá? Tem que ser um dispositivo assim. E tem que ter um certo tamanho. Ele não pode ser muito grande, porque se ele tiver muito grande, ele tem múltiplos domínios magnéticos. Eu não quero. Eu quero que ele tenha um domínio magnético único. Tá? O que isso significa? Eu quero que todos os spins... O magnetismo é dado pelos spins dos elétrons, como os elétrons giram. E eu quero que todos os elétrons que estejam naquele dispositivo estejam girando do mesmo sentido. Isso que me dá a magnetização para cima ou para baixo. Tá? Se for muito grande, eu começo a quebrar isso em regiões e aí não tem o efeito que eu quero. Se for pequeno demais, aqui eu não posso miniaturizar muito, porque os efeitos térmicos, o ruído da temperatura, começa a fazer ele ficar aleatório, ele fica instável. Então tem que ter um tamanho aqui. Um tamanho que a gente usa muito lá nos nossos trabalhos é, por exemplo, 50 por 100 nanômetros, algo nesse sentido aqui, para cada nanomagneto desse. Então eu tenho... isso aqui é o chamado eixo fácil, né, que os spins tendem a ficar nessa posição, ou ele fica apontando, ele aponta no eixo mais longo do material. Então, ou ele aponta para cima, ou ele aponta para baixo. A gente pode, por convenção, falar, para cima é 1, para baixo é 0. Para a esquerda ou para a direita, a gente chama de eixo duro. Eu não consigo, por natureza, eles não ficam assim, a não ser que eu coloque um campo externo magnético muito forte e force eles a ficarem assim. Tá? E o que a gente está vendo aqui, ó, são imagens de microscopia de estruturas dessas construídas de verdade. Tá? Então, são fios. Aqui é o que a gente chama de fio antiferromagnético, porque como ele fica assim, ó, um do lado do outro, então ele inverte para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, que a gente está ao contrário, né, que eu falei, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso aqui é uma imagem de um microscópio de força magnética. Tá? Aqui é um microscópio, aqui é um fio ferromagnético, todo mundo se alinha, então está todo mundo apontando ou para baixo ou para cima. Ok? Aqui são algumas simulações que nós fizemos aqui num trabalho teórico que a gente desenvolveu aqui.
A gente só mostrando que colocando um do lado do outro eles ficam invertidos, um em frente ao outro eles ficam alinhados. Aqui outro trabalho mostrando um fio sendo feito, um fio relativamente longo, e a gente vê aqui, né, como é que está mudando a magnetização, certo? Esse negócio de claro e escuro aqui é como se fosse assim, ó, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, tá? É como a sonda magnética captura. Aí você fala assim, mas já fizeram circuitos lógicos maiores? Já, isso aqui é um somador completo. Tem uns errinhos aqui no meio do somador, não funcionou completamente perfeito, mas está sendo feito, né? Está sendo aprimorado. Aqui foi um estudo que a gente fez, que a gente mostrou que se a gente cortasse as estruturas, por exemplo, se eu fizesse o fio, em vez de eu fazer o fio aqui assim, ó, desse jeito, né, com os retângulos bonitinhos, eu tinha uma certa robustez, mas se eu cortasse eles dessa forma aqui, a minha energia ficava muito mais alta. Então, assim, era muito mais robusto eu fazer cortado assim. Isso aqui foi muito legal, porque esse trabalho nosso foi publicado no I3E Transactional Magnetics em 2017, e a figura do nosso trabalho foi a capa da revista, né? Então foi assim, gente, no sentido de ser capa de revista, né? Foi bacana. A gente fez um simulador de alto nível, né, que já está na versão que foi publicada no ano passado, no Journal of Computational Electronics, que a gente chamou de NML Sim, que está na versão 2.0 dele. A gente ganhou no ano passado um edital universal do CNPq, então a gente vai ganhar um recurso, uns 40, 50 mil reais, para trabalhar com pesquisa em NML. E uma das coisas que a gente vai fazer em parceria com o pessoal da física aqui da UFMG, a gente vai tentar produzir os dispositivos. A gente tem as tecnologias aqui no UFMG que a gente precisa. A gente tem litografia de feixe de elétrons aqui na física, a gente tem um centro de microscopia para poder fazer os trabalhos que a gente tem que fazer lá com o FIB, com o microscópio de força magnética. Então a gente tem tudo aqui. As facilidades a gente tem aqui no UFMG. Agora falta a gente botar a mão na massa e conseguir fazer. Óbvio que a gente vai errar bastante, fazer uns circuitos que não funcionam, mas uma hora a gente consegue fazer. Tá bom? Bom, outra que a gente tem trabalhado, tem um aluno de doutorado trabalhando, é computação fotônica. Então, em vez de eu controlar o elétron, vamos pensar agora em controlar o fóton, né? O que é o fóton? É a unidade mínima de luz. É o pacotinho de luz que está andando. Tá? Então, eu tenho os materiais, os cristais fotônicos, são cristais, né, com periodicidade diferente, né, são periódicos, né, em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, e são ótimos dispositivos semicondutores para ótica, né? Então, o que a gente está trabalhando é com dispositivos de 2 dimensões, pode ser tipo esse aqui, que pode ser feito de seguinte forma: um material pode ser o silício, o outro material pode ser simplesmente o ar. Como? Se eu faço pilares periodicamente distribuídos assim, ó, e no meio é cheio de ar, eu tenho 2 materiais com constantes dielétricas diferentes. E aí eu exploro isso. Eu posso fazer o contrário também. Eu poderia ter um cristal de silício e fazer buracos nele. É até mais fácil. Tá? Bom, aí o que acontece? Por ser um material periódico, eu não vou entrar nesses detalhes de estrutura da matéria aqui, da física, da semicondutores e tudo mais, mas toda vez que eu coloco um material periódico assim, a mesma coisa que acontece lá nos átomos, né, que faz o material semicondutor, tem uma certa frequência de energia, um certo conjunto de frequências, né, que a gente está vendo aqui em amarelo, que é proibida. Que se eu pego uma luz que está nessa frequência e jogo no cristal, ela é simplesmente refletida. Isso a natureza usa demais. É o que dá a cor à asa das borboletas, ao besouro, ao pavão. Aquelas penas do pavão é cristal fotônico. O que é aquilo? A luz do sol bate, não deixa, por exemplo, o verde passar. A frequência do verde é proibida. O verde reflete e vai parar onde? No nosso olho. Então, na verdade, ninguém pintou a pena do pavão de verde. Ela criou uma estrutura cristalina que faz o verde ser refletido e o resto passar. E aí a gente detecta o verde. Certo? Bom, se eu faço um defeito no cristal, ó, se eu tiro uma linha e jogo aquela luz, aquele fóton aqui, ele passa. Aqui é a simulação que a gente fez. Se eu faço os caminhos malucos, ele anda por caminhos malucos. Se eu começar agora a combinar as coisas, vamos lembrar das aulas de ótica lá no 2º grau, né? Se eu coloco em fase,
esses dois materiais e faz com que eles cheguem em fase aqui, eu tenho uma interferência construtiva, lembram disso? E aí a coisa funciona. Agora, se eu coloco fora de fase, observe que eu faço um caminho maior aqui, ó, e aí esse cara vai chegar na fase exatamente defasado desse aqui. Aí eu tenho uma interferência destrutiva, eu mato a onda e não jogo nada lá na frente. Aproveitando isso, eu quero fazer computadores fotônicos. O consumo energético é muito mais baixo. Primeiro eu tenho que fazer portas lógicas. Então a gente fez algumas portas lógicas. Lembra da Majority Gate lá do QCA, do NML? A gente se inspirou e fez uma fotônica. Né? O Luiz Eduardo, meu aluno colombiano, até vou contar uma historinha dele aqui legal. Nós criamos a escola de verão em 2011. E aí, o primeiro ano, né, Felipe, foi em 2012, deu um trabalho absurdo para organizar. E como era a primeira, nossa falta de experiência, nós todos jovens professores recém-contratados aqui na UFMG, com aquela disposição total, fizemos uma escola de verão de 2 semanas. Né? E assim, foi cansativo, mas foi muito legal. Enchemos esse auditório, igual está aqui agora. E o Luiz Eduardo Pedraza Cabadeiro é colombiano. E ele, não sei por que águas d'água, ele descobriu que tinha escola de verão e veio ele com um colega dele, entraram em contato, a gente conseguiu uma vaga para ele na moradia universitária, ele ficou aqui as 2 semanas, gostou, voltou para a Colômbia e falou, mas quero ir voltar e fazer o mestrado. E aí ele veio fazer o mestrado comigo e fez o mestrado, trabalhando com isso, fazendo essas portas lógicas, né, que a gente até publicou no I3E Photonic Journal ano passado. Esse trabalho dele ganhou o melhor artigo do SB Micro 2015, se eu não me engano. Então aqui a gente está fazendo uma porta Majority Gate. Né? Então assim, a escola de verão traz frutos. Né? Quem sabe, quem não é daqui da UFMG, logo logo vai ser da UFMG depois da escola de verão. Então aqui a gente está mostrando, ó, colocando 0, 0 e 1, sai uma transmissão muito pequenininha lá. Ó, então eu considero como 0. Quando eu coloco 2 uns, já sai algo mais forte lá. Aí eu considero como 1. Então a gente testou todas as combinações, tudo, e funcionou. Só que a gente tem uns problemas, que é o voltar aqui, o sinal diminuir e assim por diante. O Luiz, por acaso, está lá na USC, né, em Los Angeles, na Califórnia, vai ficar lá 2 meses, volta agora em março. Ele está lá num grupo que trabalha com cristais fotônicos e eles acharam bacana esse negócio das nossas portas, então a gente está fazendo uma parceria com eles. Então ele está tentando resolver o problema das simulações lá, de portas não lineares, para a gente passar, em vez de fazer portas, começar a fazer circuitos. E a professora que está lá com ele, né, ela gostou tanto da ideia que ela está pensando a gente fazer uma porta de verdade, porque eles já construíram cristais fotônicos lá de tudo quanto é tipo, guias de onda e tudo mais, então eles querem fazer uma porta lá com a gente. Vamos ver se a coisa sai. Assim eu espero. Bom, mudando um pouquinho de alternativa, a gente pode fazer também com biologia, né, que eu chamei de computação com DNA. Opa! Computação com DNA, ou biológica. Não é biologia, é biológica. Não é biológico, é biológica. Entenderam? Tá. A Microsoft, por incrível que pareça, é um dos maiores grupos que pesquisam isso. O maior simulador desses negócios é da Microsoft. Né? Então, aqui eu trouxe um videozinho lá do projeto da Microsoft. Isso aqui é uma porta AND. Olha só, eu tenho um pedaço de DNA, que eu estou chamando de A, um pedaço de DNA que eu estou chamando de B, e a porta, que vai ter que saltar C. Então, eu vou ter C na saída só se eu tiver A e B. Então, o A combina com a porta, que solta esse pedacinho, aí com esse pedacinho solto, o B pode chegar e soltar o C. Opa, funcionou. E como é que eu vou saber se funcionou ou não? Eu posso fazer uma outra portinha que pega o resultado dessa, que se comunica, produz uma proteína que gera fosforescência. Aí eu olho lá no tubo de ensaio, se a resposta for 1, vai ficar colorido, se não, não vai ficar colorido. Tá? Então a gente tem uns alunos trabalhando com isso agora também. A gente fez um simulador disso, na linguagem R. Tem um aluno tentando fazer machine learning com isso, aprendizado não supervisionado, e ele está fazendo uns negócios muito bacanas. Aprendizado supervisionado tem um monte. Eu errei aqui, botei computação com DNA de novo, mas na verdade aqui é biologia sintética. Essa aqui é uma outra maneira da gente fazer a biológica. A biologia sintética é legal porque a gente pode pegar o DNA, mexer, transformar aquilo numa coisa lógica e botar de volta numa bactéria. E aí a bactéria vai andar pelo meio e vai processando informações. Então o que a gente vai ver daqui a uns anos vai ser a internet das
nanobiocoisas, né? Lá dentro do corpo, com processamento interno. E ela já se comunica com algo externo aqui, mas já com o sinal processado. Bom, então aqui eu mostrei para vocês, né, aqui seria a biologia sintética, perdão pela falha, 6 alternativas, existem outras, né? Mas o que é muito legal aqui, principalmente nessas aqui de baixo, que você não mexe com corrente elétrica, você não tem transistores, é o baixo consumo de energia. E aí a gente começa a pensar nos limites da computação e da energia. O que a gente tem no computador como entrada, né? Então nós estamos lá, nós programadores, né, no nosso computador, e a gente tem como entrada no computador energia e bits, não é isso? A gente entra bits de alguma forma e energia ligando na tomada ou na bateria. E o que sai são bits, que depois se transformam em imagens, alguma coisa que a gente possa ver ou que a gente possa ler. E sai também uma energia não recuperada. A gente, infelizmente, ainda não tem no computador uma usina termoelétrica, né? Eu falava isso brincando nas minhas palestras. Até que no ano retrasado eu assisti uma palestra de um cara lá do ITH de Zurique, onde os caras estão fazendo no processador umas pequenas usinas termoelétricas. Eu fiquei encantado com o trabalho do cara. E o negócio estava funcionando. Então ele tinha um SOC, vários processadores, em cima de cada um ele tinha um negocinho que tinha água. E quando esquentava demais, a água subia, rodava uma turbininha e descia e gerava energia. E ele já estava conseguindo gerar tipo 25%, 30% da energia que o próprio computador consumia. Aí ele chegou no momento que ele falou assim, agora a nossa preocupação total era de refrigeração, né, de ficar colocando canalização, passando líquido para refrigerar. Ele falou assim, agora eu não me preocupo, eu só não posso deixar ela aquecer demais, mas eu quero que ela aqueça, porque ela vai gerando minha própria energia. É muito bacana. Aí eu parei de fazer piada com isso. Então agora eu falo, ainda não temos, mas vamos ter em algum momento. Tá? Mas ainda não temos. Tá? Então sumiu lá do mapa. Tá? Outra coisa que a gente não tem, que a gente tem é a energia não recuperada. A energia não recuperada é tudo. Na verdade, toda a energia que o computador gasta ela é não recuperada, ela joga fora, gera calor. E na verdade ela faz a gente gastar mais energia ainda, porque tem que ligar os ar-condicionados todos, né, para a máquina funcionar num ambiente agradável. Mas, felizmente, aquelas tecnologias ali fazem a minha energia ser muito, 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 muito pequena. Então ela não desaparece, mas ela fica ali, bem pequenininha. E a gente tem uma energia que é perdida pela irreversibilidade. O que é isso? Quase tudo que nós estamos fazendo no computador é irreversível. A gente faz e pronto, acabou. A gente não consegue voltar. E as leis da termodinâmica nos diz que isso faz a gente gerar energia, calor. Tá? E é isso que a gente vai se preocupar um pouquinho aqui agora. Tá? Porque como aquelas nossas tecnologias que a gente trabalha consomem muito pouco, a gente começou a se preocupar um pouquinho com isso. Então, vou falar um pouquinho de termodinâmica aqui, bem básico. Tá? Imagine um experimento ilusório, que eu tenho uma caixinha que pode ser dividida no meio. E eu tenho um átomo aqui dentro, uma molécula, vamos pensar, eu tenho uma molécula aqui dentro que fica flutuando aleatoriamente. Se ela estiver na metade da direita, eu falo que é 1. Se ela estiver na metade da esquerda, eu falo que é 0. Tipo lá no QCA, dá para fazer uma certa analogia, não dá? Com QCA, com NML. Imagine que eu crio uma porta, ou crio uma operação que simplesmente remova essa portinha do meio. Se eu tenho uma portinha no meio aqui, ó, que é essa linha vermelha, eu estou dizendo, ó, esse cara aqui eu sei que está em 1, concorda? E esse cara aqui eu sei que está em 0, concorda? Mas suponha que eu não sei em qual estado ela está em um ou outro. E eu removo essa portinha. Quando eu removo essa portinha, ela vai poder fluir para qualquer lugar, certo? Mas suponha que no próximo passo eu coloco a portinha de novo aqui. Imagine que isso aqui é um negócio ideal, que não tem atrito nenhum, ou seja, não gasta energia nenhuma para fazer essa portinha andar. Se eu empurrar a portinha até a metade, eu tenho certeza que a molécula vai estar do lado esquerdo, que é o 0. Não vai? Concordam com isso? Isso aqui é uma operação, sabe como é que chama essa operação? Reset. Eu tenho 1 ou 0, não interessa, mas eu tenho certeza que no final vai ser 0. Mas o que a termodinâmica me diz sobre isso? Me diz o seguinte,
Quantos estados iniciais possíveis eu tinha nessa operação? Fala alto aí, gente. Senão eu vou fazer uma prova aqui depois. 2, né? E quantos eu tenho na saída? 1. Eu sei que vai ser 0. Do jeito que eu operei ali, não tem outra solução, certo? E o que a termodinâmica diz? A termodinâmica diz que a entropia é igual a Kb, que é a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo natural do número de estados possíveis. Certo? E que a gente gera uma quantidade de calor que é menor ou igual à temperatura do ambiente, no nosso caso aqui 300 Kelvin, vezes a variação na entropia. Se a entropia diminuir, eu gero calor. Certo? Então, se a gente fizer a conta daquele nosso estado ali, ó, no começo eu tinha quantos estados possíveis? 2. Então é Kb ln de 2. No final eu tinha 1. Kb ln de 1. O logaritmo natural de 1 é 0. Então, a minha diferença de entropia é a entropia final menos a entropia inicial, que é menos Kb ln de 2. Então, eu gero para o ambiente um mínimo de Kb, T, temperatura, logaritmo de 2. Pegaram? Então, ou seja, o fato de eu ter mais estados de entrada do que estados de saída faz com que a entropia do meu sistema mude. E isso, pelas leis da física, faz com que eu gere calor. E isso é verdade. Tá? E aí, esse professor aqui, ó, Bokor, lá de Berkeley, que teve aqui em 2016, a gente convidou ele, né, para o evento que a gente fez, depois ele veio aqui no departamento, fez uma palestra sobre isso, ele mostrou com o NML o reset. Observe no NML, você tem aqui o cara que está no 0 ou o cara que está no 1, ou apontando para cima ou apontando para baixo, certo? Você tem uma barreira de passar de um lado para o outro. Mas se você põe um campo magnético para lá, depois faz o cara obrigatoriamente para baixo e tira esse campo magnético para lá, ele vai ficar para baixo. Eu consigo fazer a operação de reset. E ele mostrou que realmente gasta essa energia aqui e gera esse calor. Isso é muito pequenininho, gente. Hoje, as nossas máquinas, por cada operação, ela gasta 500 vezes mais do que isso aí. Então, por isso que a gente não se preocupa hoje com a computação reversível. Mas as novas tecnologias, a gente vai ter que preocupar. Mas será que isso afeta as nossas portas? Opa, que porta é essa? Uma AND. Aí eu faço uma pergunta para vocês que vale um prêmio depois da palestra. Se a saída da AND, a Y é 0, quais eram os valores na entrada? A resposta é... Quem falou? Alguém fala aí. Quem? Alguém? Não tem como saber. Poderia ser 00, 01 ou 10. Perdi informação, não perdi? Eu saí de 3 possíveis condições para uma. Gero calor. Então, todas as nossas portas são portas irreversíveis. E a gente tem que resolver isso. No QCA, no NML, na computação de campo acoplado, que é o que a gente tem trabalhado ultimamente, a gente tem 2 alternativas. Uma é chamada de clock de Bennett e a outra é chamada de gates de Lent. Então, tem um aluno de doutorado, está terminando o doutorado, deve terminar ainda no primeiro semestre esse ano, está trabalhando com isso e já achou uns resultados muito legais. Bom, o clock de Bennett funciona da seguinte forma. Lá no QCA, na verdade, as informações elas não criam um circuito assim. Isso aqui é uma majority gate, né? Só que primeiro eu processo o verde, depois o roxo, depois o verde claro, depois o branco e depois assim por diante. No clock convencional de Landauer, eu vou passando e vou apagando as informações. No clock de Bennett, que é totalmente reversível, eu não apago as informações. Então, eu sempre, enquanto estiver processando a informação, eu tenho uma cópia das entradas guardadas. Então, se eu não jogo a cópia fora, eu não perco informação. Como é que funciona? Vou passar rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Bom, aqui é como é que funciona na porta convencional, aqui na porta de Bennett. Eu começo colocando uma entrada. Simplesmente considerem isso. Estou colocando 1, 1, 0, nos 2 casos.
No próximo passo, observe que essas verdes aqui, ó, que foram polarizadas de acordo com as suas entradas. Olha, tá vendo? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Agora, eu passo isso para roxa. Só que no clock de Landauer, aqui em cima, observe que na hora que eu passo para roxa, essas aqui despolarizam, começam a se despolarizar. Certo? Ok? Bom, aqui não, ela continua. Observe que aqui eu estou perdendo a informação. Quando eu chego nesse ponto aqui, essa roxa ainda tem um restinho da informação guardada, e o sinal já está lá na frente. Aqui eu estou com o sinal lá, mas tudo está com a informação guardada. No próximo passo, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou ter um 1 aqui, só que a informação anterior foi perdida. Eu não sei mais o que eu tinha para trás aqui. Processou na porta majority gate aqui, e eu perdi informação. Gerou calor. Aqui não. Eu sempre garanto uma cópia para trás. Tá? A vantagem do Landau é que eu já posso começar uma nova informação. Aqui não. Aqui eu tenho que ir até o final, depois ir tirando a informação de trás para frente. Certo? Só quando eu chegar aqui no final que eu apago as saídas. Aí sim eu dissipo. Só que eu não dissipo nas portas. Aqui eu tenho uma porta só, mas quando eu tiver várias, eu dissipo muito. Tá? Bom, aqui só um trabalho que a gente fez, uma versão preliminar, que a gente publicou no Journal of Computational Electronics, que a gente calcula isso para várias portas diferentes, para vários circuitos, com vários cortes. Aqui a gente pensou o seguinte, qual que é aqui a vantagem? Né? A vantagem desse cara é que esse cara é mais rápido, eu tenho mais latência. Esse eu tenho um consumo menor de energia. Então a gente pensou, vamos pensar numa coisa intermediária, qual que é o trade-off? E se eu faço meio reversível, ou seja, ele é reversível até certo ponto, depois volta, e aí eu posso ficar brincando com isso. Então a gente fez uma versão preliminar, que foi publicada nesse aqui. Depois a gente fez mais duas versões, foi uma publicada num congresso, e a última versão foi submetida, está para a gente sair o resultado em breve no I3E Design and Test, que é um journal. E tem a porta de lente. A porta de lente diz o seguinte, olha, a gente já viu lá na porta END, na porta OU, que eu tenho duas entradas, uma saída, eu sempre vou perder informação, certo? Se eu replicar a informação das entradas para frente, eu não perco as entradas. Então, se eu tenho uma porta OU que leva a entrada A e B para a saída, a gente consegue resultados bons. Então, a gente tem esse artigo do Lente de 2006. Então, aqui ele propõe um fio que já é reversível, o fio sempre é reversível, concorda? Se eu tenho a saída, eu sei o que eu tinha na entrada. O inversor também é reversível, não é? Se eu tenho a saída, eu sei o que é a entrada. Né? Então, aqui eu tenho a porta de Landauer convencional, a porta OU com o clock de Landauer, ela é irreversível. Aqui eu tenho a porta OU copiando as entradas no clock de Landauer, que é reversível, e aqui é o clock de Bennett, que eu mostrei anteriormente, que é reversível. E a gente vê aqui o gasto energético. Ó, o fio, como a gente esperava, é reversível, então ele gasta menos do que o limite de Landauer. O nossa porta OU, a gente aqui, sendo 1,0 na saída, na entrada, a gente sabe que gasta muito mais do que a energia de Landauer. A nossa copiada aqui, ó, do Lente gasta menos e o de Bennett gasta menos. Então, o Bennett mostrou isso. Um colega nosso na Alemanha, agora recentemente, fez uma ferramenta que calcula, coloca no QCA, né, que é o simulador do QCA, e faz esse cálculo energético. A gente fez esse trabalho aqui de trabalhar com os fanouts para melhorar a distribuição dos sinais nos circuitos, né, que a Ercan fez o trabalho dela de doutorado, né, publicou aqui no Transaction Nanotechnology, que ela consegue calcular a entropia de cada porta. Tem toda uma regrinha aqui para calcular, não vou entrar nesse detalhe não, mas a gente já sabe fazer isso. A gente criou métodos eficientes de fazer esse cálculo, está terminando um artigo para publicar isso. E a gente conseguiu fazer, a gente pode calcular para todas as portas, ver o quanto que o circuito gasta. E aí a gente começou a brincar com isso. Né? Falar assim, olha, eu posso ter a porta totalmente reversível, eu posso ter a porta totalmente reversível, copiando as duas entradas, e posso ter uma porta parcialmente reversível, copiando só uma das entradas. Eu vou gastar energia, mas menos do que essa aqui. E aí a gente começou a brincar com os fanouts dos circuitos. Então a gente pegou uma maneira simplesinha de calcular do primeiro jeito, a gente falou assim, esse aqui gasta 2 bits de energia, esse aqui gasta 1, esse aqui gasta 0. Né? Hoje a gente já está fazendo isso de uma maneira mais eficiente. Aí a gente gasta aqui, ó,
a gente vê o quanto que esse circuito original gastava, a gente mexeu um pouquinho no circuito, mas uma mudança muito simples, e aí a gente já ganhou. Qual que foi a mudança que a gente fez? Está vendo que aqui tinha um fan-out, tinha a saída dessa porta, ia para essa e vinha para a saída. Opa, esse cara que vai para a saída, a gente inseriu ele dentro dessa porta e botou ele como saída da porta. Isso faz toda a diferença. E aí o gasto energético caiu. Aí depois a gente fez o seguinte, olha só, esse F está entrando aqui, não está? Opa, se a latência não é uma preocupação para mim, mas sim a energia, eu posso fazer esse circuito ficar um pouco mais lento, mas energeticamente mais eficiente. Eu passo pela porta 4 primeiro. Então, na porta 4, além de passar o F, eu ponho o E também, saio com o E aqui, só depois que eu ligo o E aqui na porta 3. Então, ela vira uma porta totalmente reversível e a energia diminui. E o que é mais legal é que semana retrasada, a gente pegou vários circuitos que a gente fez na mão, no QCA, simulou e realmente isso é verdade, né? Então, esse é o artigo dessa proposta, a gente publicou no ISCAS, né, no ano passado. A gente fez vários estudos com circuitos muito grandes e mostrou como é que melhora, né? Nesse caso aqui melhorou acho que 14%, e a gente submeteu para o Transaction Nanotechnology, que está em fase de revisão. Estamos esperando o resultado e agora já estamos pensando em escrever o próximo, que é conectando com os resultados usando os métodos lá do lente. Bom, conclusão. Como eu disse para vocês lá no começo, eu trabalho com essa interação computação e nanotecnologia. Hoje eu decidi passar só um lado, né, que foi o lado da nanocomputação. Mas lá na parte da nanotecnologia computacional, a gente também trabalha, né? Então eu fiz um livro, isso aqui é uma coisa antiga minha, isso foi lá do meu doutorado, em 2012 a gente publicou um livro. Aliás, eu trouxe 2 cópias, está na minha mochila aqui, eu vou sortear aí para vocês. Tá? Então o livro chama Nanotecnologia Computacional Inteligente, onde a gente aplicava muita coisa de machine learning também, né, em nanotecnologia. Né? Isso faz tempo, ó, o livro foi publicado em 2012, isso foi lá no meu doutorado, terminei em 2009, então é muito tempo atrás. E esse aqui é um artigo de agora, ó, 20 de dezembro de 2018, tem 2 meses, no Physical Review Materials, que é uma baita de uma revista. Machine Learning Materials Design and Discovery, Example for the Present and Suggestion for the Future. É um artigo super recente. Estava com um artigo recente esses dias também do Scientific Reports, da Nature, a gente estava discutindo sobre ele. Então tem um monte de aplicação desse lado também. E a gente está voltando a trabalhar nesse lado. Fiquei muito tempo sem mexer com isso, agora a gente está voltando, até porque a gente está trabalhando em uns projetos que estão gerando os dados para a gente. Então, com esses dados, a gente vai poder brincar. E do lado de cá, para vocês viram aí um big picture, né, de algumas das coisas que a gente faz, né, de nanocomputação. Tem muita coisa legal para trabalhar aqui, muita coisa bacana. Então, assim, precisa saber física quântica e tal? É bom, mas não é imprescindível, assim, né? A gente tem a disciplina, fazendo a propaganda aqui, né? Segundo semestre, estou terminando o meu mandato de coordenador do curso. Aliás, eu estou olhando o relógio aqui, que daqui a pouco tem formatura, então tem que sair correndo. Então, assim, meu mandato está acabando, agora eu vou poder voltar das minhas disciplinas normais. Então, no segundo semestre, eu vou dar nanocomputação, que eu vou falar das 2 coisas, nanocomputação e nanotecnologia computacional. Tá? E lá a gente... eu dou aula, dou introdução à mecânica quântica, então, assim, não precisa. Eu digo que o básico é saber introdução a sistemas lógicos, talvez um pouquinho de organização de computadores, né? O que na verdade é uma disciplina optativa, então ela é bem livre, não tem prova, é toda feita por trabalho. Então, assim, os trabalhos também os alunos podem escolher. Então é muito, eu tenho conhecimento nisso e quero aplicar. Vamos fazer, tá? Se tem alguma coisa de nano que a gente pode fazer, a gente faz, tá bom? E aqui só fazer uma propaganda da palestra do Gilberto amanhã, né, que eu tinha conversado com ele. O professor Gilberto vai falar sobre dispositivos e sistemas de hardware para arquiteturas não von Neumann. Então vai muito de encontro, que eu mostrei muita parte de dispositivos, novas tecnologias aqui para vocês, novas alternativas, e ele vai mostrar como pensar em novas arquiteturas, levando em considerações dispositivos como esse, né? Agradecer um pouquinho parte do grupo, né, a parte que trabalha mais com a parte de nanocomputação, que é o que a gente mostrou aqui, né? Então, desde lá o Luiz trabalhando com cristais fotônicos, o pessoal trabalhando com computação com DNA e o pessoal trabalhando com QCA NML, incluindo reversibilidade. E é isso. Muito obrigado a todos.
Espero que vocês tenham uma ótima semana aqui na UFMG, particularmente no DCC, que vocês aprendam muito, que vocês tenham a possibilidade de enxergar um monte de coisas diferentes que talvez vocês não enxergariam no dia a dia de vocês na sala de aula. Esse é um dos objetivos da Escola de Verão, tá? Que vocês tenham uma visão além do alcance, né? Quem assistiu aí Thundercats, né? Certo? Então, muito obrigado, tenham uma ótima semana e sejam muito bem-vindos. Vocês vão me encontrar aqui outras vezes, que eu vou fazer aqui ser o apresentador também de algumas sessões. Tá bom? Então, obrigado. Perguntas. Temos tempo para algumas perguntas. Tem, aqui, por exemplo, no NML, o NML ele é Logic in Memory, por natureza, ou seja, ele tem lógica na memória. O NML você escreveu, você fez a porta. Se você não coloca mais nenhuma coisa ali, ele fica. Então, assim, um magneto ele já é uma memória, ele já é um flip-flop que guarda um bit, né? Então, você pode aproveitar isso. Só se você colocar um campo magnético muito forte ali. Então, se ele bem encapsulado, tal, se você fez um processamento e parou de fazer, ele vai guardar o que estava ali no último momento. Se você não der um refresh nele, ele vai ficar daquele jeito. Então, eu posso usar partes do próprio circuito para ser memória. Certo? Mais alguma pergunta? Não, a gente só fez simulações, né? Então, assim, a gente não chegou a fazer essas contas, não. Até porque a gente está nos primórdios dessas portas fotônicas. Os primeiros artigos de portas fotônicas surgiram em 2012, 2013, para você ter uma ideia. A nossa porta foi em 2015 que a gente publicou. Então, assim, a gente está bem na crista da onda ali, junto com a turma, né? Então, o pessoal está tendo muita dificuldade ainda, está tentando criar as primeiras portas. Então, a preocupação está ainda em fazer a tecnologia ser viável. Tá? Então, a gente não chegou a calcular isso, não. Se a gente conseguir, junto com o pessoal lá na Califórnia, de construir a porta, fazer fisicamente, aí a gente pode fazer um monte de medidas. A gente já sabe que, energeticamente, ela é bem mais favorável do que usar circuitos convencionais. Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, obrigado. Aproveite, descanse.